Ok, pessoal. Então vamos continuar a nossa aula. Nós estávamos falando da diferença entre os efeitos em rede de utilidade pessoal com as redes sociais pessoais, tá? Então, a diferença é que numa utilidade pessoal a gente tem o aplicativo, né, tipo o WhatsApp, por exemplo, em que você liga com a outra pessoa e quanto mais pessoas ligarem nessa rede, maior vai ser o valor dessa rede. Agora, as redes sociais pessoais é diferente, porque você não vai ligar diretamente uma pessoa, mas você vai ligar um grupo de pessoas através de um perfil público, né? Então, através de uma rede social. Então, você vai criar uma identidade ou reputação da pessoa vinculada a uma rede social. Então, você tem a sua página lá no Facebook, né? Então, muitas pessoas serão conectadas através de uma comunicação pública e não pessoa a pessoa. Vai ser você usando uma plataforma junto com uma, uma comunidade de pessoas que são os seus amigos, né? Reparem que esse tipo de redes sociais pessoais, ele é diferente de uma utilidade pessoal porque é menos vital. Se as pessoas verem ou não verem o teu Twitter ou o Facebook, tanto faz para você, né? Não tem diferença. Agora, quando você está conversando através do WhatsApp, às vezes as interações são muito mais cruciais e muito mais vitais, ok? Ainda falando sobre o efeito em rede direto, nós temos a rede de mercado. O que é a rede de mercados? Você já tem fornecedores no mundo real, no mundo offline, você vai colocar esses fornecedores dentro do mundo online. Então, ele vai combinar dois elementos das redes pessoais diretas e dos mercados two-side, que é dois lados, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, eles focam em serviços complexos com projetos de longo prazo. Deixa eu explicar para vocês usando aqui esse gráfico. Então, a gente tem aqui, quanto mais a gente caminha para esse lado, nós temos os marketplaces. O que são os marketplaces? São as plataformas online em que as pessoas vendem os produtos, colocam as suas casas para que as pessoas achem as suas casas nessa plataforma, igual o Airbnb, ou então coloca usuários de transporte com os fornecedores de carros, né? Então, esse lado é o lado mais de mercado, você está oferecendo algo para alguém. E desse lado nós temos os relacionamentos, né? Os relacionamentos mais você já tem os mais amigos, já tem um relacionamento mais de longo prazo. E esse tipo de redes de mercado, ele tenta juntar essas duas coisas. Juntar tanto o lado do mercado, o lado de você colocar os seus produtos numa plataforma para ser achado pelos consumidores, como também um relacionamento de longo prazo, né? Então, é interessante que até agora essas redes sociais foram o que prevaleceram durante os últimos 10 anos, só que daqui nos próximos 10 anos serão as redes de mercados. Então você vai ter grupos de vários fornecedores de mercados fornecendo ampla gama de produtos dentro de uma plataforma. Eu recomendo para vocês entrarem nessas listas aqui, no Honeybook, no Dotloop, na House, para vocês entenderem o que significa essas redes de mercado, tá? Só para eu exemplificar para vocês, eu estou entrando aqui numa página aqui da House, para vocês verem como nessa plataforma da House eu consigo encontrar ideias sobre como construir as suas casas, eu consigo encontrar profissionais e eu consigo encontrar também várias lojas de departamento vendendo seus produtos,
né? Então, olha que interessante. Aqui, se você quiser construir uma casa ou decorar uma casa, você tem uma plataforma onde você encontra todas esses vários fornecedores, não apenas de móveis, mas também de serviços e de produtos também, né, para o seu projeto. É interessante isso, que não é apenas uma rede, né, social, é uma, mas sim é uma ah, é uma plataforma onde você tem diversos fornecedores aqui juntos, né, formando redes de mercados, tá? Ok? Só para vocês entenderem. Então entrem aqui em cada uma dessas empresas e dê uma olhada o que são redes de mercados. Então, continuando, nós temos agora além da rede de mercado, nós temos agora um segundo grupo de efeito em rede que se chama o efeito em rede de dois lados, né, de dois lados. O que significa? Significa que nós temos duas classes de usuários, os usuários da oferta e os usuários da demanda, tá? Por exemplo, aqui nós podemos ver os que estão ofertando algo e aqui os que estão comprando algo, tá? Por exemplo, a gente pode exemplificar aqui, nós vamos exemplificar muito mais no futuro, mas daqui para frente, mas só para vocês terem uma ideia, né? O sistema operacional da Microsoft, ele é um dos tipos de plataformas, é um tipo de efeito em rede de dois lados, em que você tem os usuários do sistema operacional Windows com os fornecedores também de aplicativos do Windows. Então, quanto mais pessoas estiverem usando o Windows, mais as pessoas vão poder compartilhar os seus arquivos no mesmo formato do Windows. E aí mais pessoas virão para essa plataforma. Tá? Então, nós temos três tipos de efeito em redes de dois lados, que é o marketplace, a plataforma e o assintótico. Então, nós vamos estar estudando sobre esses três lados, tá? O que é um marketplace? Marketplace é o que nós estamos mais acostumados a ver. Por exemplo, o eBay, onde de um lado você tem vários vendedores e do outro lado você tem vários compradores, né? Ou então você tem o Amazon também, em que você tem vários vendedores dentro de uma plataforma e também vários compradores, principalmente no Amazon Brasil. O Amazon Brasil praticamente eles não vendem nada, né? Deles mesmos. Não é que praticamente não vende nada. A maior parte é vendido através de terceiros usando a plataforma da Amazon. Tá? Então, a rede oferece a maior parte do valor e não o aplicativo. Né? Então, você cria a plataforma e dentro dessa plataforma as pessoas começam a vender umas coisas às outras. A própria plataforma mesmo não vende muita coisa. O único problema é que esse tipo de marketplace ele tem uma grande fraqueza na defensibilidade, porque existe esse fenômeno chamado multi-tenant, que significa multilocatário. Ou seja, uma pessoa pode vender tanto aqui no Mercado Livre quanto no Amazon, né? Então, ele não tem fidelidade em uma plataforma, né? Então, você tem que tentar projetar essa plataforma, esse produto ou serviço, para que haja o aprisionamento principalmente de quem oferece, porque aí você aprisionando o vendedor e não acontecendo esse multi-tenant ou multilocatário, as pessoas ficarem mudando de plataforma, você consegue fazer com que os usuários fiquem mais na sua plataforma, tá ok? E essas plataformas, né, eles podem ter dois tipos de efeito em rede. Ele pode ter efeito em rede direto, em que o aumento do número de usuários leva a um aumento direto de valor desta rede para outros usuários. Por exemplo, é, o, é, o, por exemplo, o
o WhatsApp, né? Desculpa, demorou para sair aqui, né? O WhatsApp, você tem usuários de um lado e usuários do outro lado também. Quanto mais usuários aumenta, maior é o número de pessoas e mais valor começa a ter essa rede, né? E também a gente tem aqui os efeitos de redes indireto, em que o aumento de um dos lados da rede aumenta também o valor do outro lado da rede, né? Por exemplo, você tem as maquininhas de cartão de crédito, em que quanto mais os lojistas usam o cartão de crédito, aumenta a máquina de cartão de crédito, também aumenta também os usuários do próprio cartão de crédito, que são os compradores, né? Então, você tem esses dois tipos de efeito em rede: direto, em que o aumento do número de usuários aumenta também o número de mais pessoas usando, e o efeito indireto, em que você aumenta de um dos lados da rede e aumenta também um outro lado da rede também, tá? Bom, nós também temos nesse tipo de efeito em rede de dois lados a plataforma. O que é a plataforma? É uma plataforma já mais tecnológica. Vocês podem perceber aqui que o Android, por exemplo, quanto mais aplicativos tiver no Android, mais pessoas vão usar, né? Mais valorizado vai ficar essa plataforma, né? Então, essa plataforma tecnológica, ele ganha mais valor quando mais pessoas estiverem usando, né, aquela plataforma, tá, ok? Então, por exemplo, né, a gente pode ver aqui também que esse tipo de plataformas, ele também pode ser multi-tenant também, multilocatários, porque um desenvolvedor ele pode desenvolver para iOS e ele também pode desenvolver para Android também, né? E aqui a gente vê o efeito indireto, né, positivo. Por quê? Porque se você aumenta um dos lados, ou seja, aumenta o número de aplicativos, vai aumentar também o número de usuários. Então, na verdade, olha que interessante. Por que a maioria das pessoas hoje escolhem Android, né? Porque, na verdade, tem muito mais aplicativos de graça do que o iOS, que você tem que pagar pelos aplicativos, né? Então, é bem essa situação, tá? E também, por último, nesse tipo de efeito em rede de dois lados, nós temos o assintótico. O que significa assintótico? Deixa eu explicar o que significa primeiro os outros dois tipos de efeito em redes normais. Aqui nessa linha reta, nós estamos vendo o efeito em rede típico de um marketplace normal. Tá? Então, quanto mais aumenta o número de pessoas usando aquele produto, mais pessoas vão querer usar aquele produto. Tá? Por exemplo, o Mercado Livre, né? Quanto mais pessoas estiverem oferecendo seus produtos lá no Mercado Livre, mais as pessoas vão estar ganhando confiança e fazendo as transações lá no Mercado Livre. Por outro lado, a gente está vendo essa curva amarela. Essa curva amarela é o que nós chamamos de curva de valor do marketplace retardado. Né? O que significa essa curva de valor retardado? Significa que você primeiro precisa construir a sua reputação para que depois mais pessoas entrem dentro da sua rede, dentro da sua plataforma, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, essa OpenTable é uma plataforma em que as pessoas anunciam vários tipos de restaurantes. Como as pessoas não conhecem os restaurantes, as pessoas precisam ir para o restaurante, ver que o restaurante é bom para ele ganhar uma força de efeito em rede, né? Então, ele demora um tempo. Só que nós estamos vendo aqui também um outro tipo de curva que se chama assintótico. O que significa essa curva assintótica? Ele cresce muito rápido, mas também ele se estabiliza, né? Você pode perceber isso, né? Foi o que acontece com o Uber. Desculpa, o efeito em rede do Uber, ele cresce muito rápido. Cresce muito rápido porque as pessoas não querem ficar pagando muito caro com
o táxi, e quer ter mais conforto do que o ônibus, então ele cresce muito rápido, mas depois que chega um tempo, ele estabiliza. Por quê? Porque mais pessoas, mais motoristas começam a oferecer, né, os serviços, e aí o mercado começa a ficar saturado. Os motoristas começam a esperar mais tempo. Por quê? Porque tem muita gente usando aquele mercado, muita gente oferecendo seu serviço no mercado, que era um mercado bom, começa a ficar um mercado ruim para eles. E, ao mesmo tempo, começa a cair o número de viagens, né, em número de tempo, né, de espera. Então, você não tem aquele avanço muito grande do número de usuários e número de fornecedores ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você aumenta qualquer um dos dois lados, desbalanceadamente, o outro lado também começa a sofrer. Né? É isso que começa a acontecer. Então, vamos supor, né, que eu quero eu quero que um carro chegue rápido, né, mas quanto mais pessoas, mais motoristas estiverem oferecendo aquele serviço, mais rápido eu vou ser atendido, né, na minha chamada. Mas, por outro lado, aqueles motoristas que não estão atendendo agora começam a ficar chateados, porque ele fala, puxa, eu entrei nesse negócio, eu vendi tudo que eu tinha, comprei esse carro, mas agora está faltando gente, porque tem muita gente oferecendo carro e aí eu não consigo mais trabalhar direito. Então, vai chegando um ponto em que essas pessoas que estão oferecendo seus serviços vão deixar de oferecer ou vão ficar desmotivados para oferecer. E outra, o grande problema desse tipo de plataforma assintótica é que você pode oferecer o seu serviço tanto para a Uber como também para vários outros tipos de plataformas também alternativas, né? Aqui em Lavras a gente tem a Uai, a gente tem Bora Lá, a gente tem várias outras alternativas, ou seja, as as pessoas que oferecem o seu serviço podem ir para a plataforma que melhor oferecer os valores para vocês, né? Bom, então nós tivemos então os efeitos redes diretos, que são mais fortes, nós tivemos os efeitos em rede de dois lados, que são o segundo tipo, e agora nós vamos ver agora um outro tipo de efeito em rede, que são os efeitos em rede de dados. O que são os efeitos em rede de dados? Quanto mais dado você tiver, maior é o efeito em rede que vai criar na sua plataforma, tá? Então, esses dados, por exemplo, a gente vê aqui no TripAdvisor, o TripAdvisor, quanto mais pessoas escreverem lá naquela plataforma, mais pessoas vão querer usar a plataforma, não é verdade? Mais pessoas vão querer usar aquele site, mais pessoas vão querer estar indo lá naquele site. Então, esse é o valor de você acumular os dados. Quando os dados são centrais ao seu negócio, o negócio dá certo, né? Então, ele vai para frente. Por exemplo, o Waze. Quando os dados do Waze de congestionamentos, né, nas ruas acontecem online, ou seja, em tempo real, aí sim isso começa a gerar dados, né? Começa a gerar dados importantes para os outros usuários. Então, quanto mais usuários usarem os dados, mais aqueles dados serão acumulados e mais essa plataforma vai ganhar o seu valor, né? Então, no caso do Netflix também, né? Ele as recomendações, ou seja, você colocar se o filme é bom ou não, isso aí é um dado secundário. O dado primário realmente são aqueles programas de TV, as séries ou os filmes que a Netflix faz. Então, quanto mais dados a Netflix tiver em termos de quantidade de filmes e séries oferecidas, mais valor essa plataforma vai ter, né? Então, esse é um outro tipo de efeito em rede. Nós também temos um efeito em rede mais periférico ainda, menos forte do que dados, que se chama desempenho técnico, né? O que significa o desempenho técnico? Só para vocês terem uma ideia, quanto mais nós
se juntam à rede, vai melhorar o desempenho todo e vai aumentar a rapidez, né? Eu não sei se vocês lembram dessa época do Napster, em que você baixava um um aplicativo, né, no teu computador, e aí o próprio aplicativo compartilhava as músicas com o outro aplicativo. É tipo o BitTorrent hoje, né? Você tem vários aplicativos que os próprios aplicativos vai fazendo aquilo que nós chamamos de peer-to-peer, né? Par a par. Então, você vai ter uma quantidade de músicas de um lado que vai estar jogando diretamente as músicas, fazendo o upload de músicas para o outro lado, o outro aplicativo. Então, a gente tem esse desempenho técnico vai aumentar com a medida com que a gente conseguir ter essas quantidades de nós que vão aumentando. Mas, por outro lado, também, ele é o efeito em rede é menor, porque outra plataforma ou outro serviço que possa oferecer um desempenho técnico melhor do que isso, essa rede vai perder em termos de defensibilidade frente a esse novo produto, essa nova tecnologia que for surgindo, né? Então, é um efeito em rede, mas o efeito em rede é mais fraco. Nós vamos começar a caminhar agora cada vez mais para os efeitos em redes mais periféricos, tá? Por exemplo, nós temos aqui o efeito em rede social também, que significa que quanto mais pessoas usam aquele produto, mais valor aquele produto terá para todo mundo, tá? Então, nós vamos ver aqui a o efeito em rede da linguagem, da crença e bandwagon, que nós vamos explicar o que é. A linguagem é o seguinte: quanto mais pessoas usam uma mesma linguagem, mais pessoas se familiariza com aquilo e fala, eu também vou usar. Né? Por exemplo, a gente tem aqui, quanto mais pessoas... quando a gente fala de maisena, a gente já sabe o que é, né? Mas, na verdade, maisena é nada mais, nada menos do que o nome comercial, né? E não o nome do amido de milho. Amido de milho, na verdade, é o nome do produto, mas a gente acaba conhecendo por maisena. Opa, e eu errei aqui, o maisena, na verdade não é com S, é com Z. Né? Então vocês me desculpem que deixa eu corrigir aqui, maisena, isto. Né? Então, é uma forma de a gente ter ali o efeito em rede por meio de linguagens, né? Ou então, quando a gente fala Bitcoin, a gente já pensa, Bitcoin na verdade é o nome de um produto e não um nome genérico, né? Mas todo mundo fala de Bitcoin, já tem a ideia da criptomoeda. Então, veja bem, a Bitcoin conseguiu fazer com que as criptomoedas fossem conhecidas pelo seu próprio nome, né, Bitcoin. Então, na verdade, Xerox também, né, é uma forma das pessoas já incorporarem o nome do produto como sendo o serviço. Né? Então, vocês podem ver como essa questão de linguagem também pode ter o efeito em rede. Né? E nós temos também a crença. Né? O que significa crença? Crença, quanto mais pessoas acreditam na mesma coisa, mais aquela crença tem o efeito em rede. Né? O ouro, todo mundo acredita no ouro agora, né? nessa crise toda, né? Bitcoin, ou religião, ou ideologia, né? Tem os bolsonaristas, tem os esquerdistas, tem os direitistas, enfim. Quanto mais acredita-se numa crença, mais pessoas vão querer participar daquilo lá também. Né? Por isso que hoje nós estamos bem polarizados nessas questões, né, políticas. Né? E o bandwagon significa eu quero fazer parte dessa tribo. O primeiro começa a fazer e aí os outros vão seguindo atrás. Tá? Deixa eu passar aqui só um filminho rapidinho aqui para vocês verem o que é bandwagon, né? Para vocês verem como é que acontece o efeito em rede em cima
dessa pessoa que começa a fazer, né? E começa a ter esse efeito do bandwagon, tá? Então, a gente vê aqui uma pessoa está começando a dançar sozinho. Ninguém não está nem aí, né? Só ele está fazendo sozinho. Sozinho. Aí, de repente, chega mais um. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out, you brave ridicule yourself. Being a first follower is Os caras são ridículos, mas não estão nem aí. Tá lá fazendo as first follower coisas, né? transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. Na verdade, quando começa a ficar muita gente assim, as pessoas percebem que já não tem mais risco de você se juntar a isso, né? E aí dá o bandwagon. Isso. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Bom, beleza, pessoal? Né? Interessante isso, né? De bandwagon. Ou seja, você tem uma primeira pessoa, né, que começa, mas também o primeiro líder é importante. Então, isso aí cria todo aquele efeito em rede depois, tá? Mas, finalizando, né, já estamos chegando no final, né, se você está iniciando ou investindo em uma empresa, né, não inicie até você pensar direito como criar efeito em rede, porque o efeito em rede ele tem um poder muito grande, ele tem o poder de multiplicar exponencialmente o seu negócio, tá? É diferente. Hoje nós vimos na curva 6D que começa a ter uma projeção exponencial a partir do momento. Então, como fazer com que esse exponencial aconteça no seu negócio por meio do efeito em rede? Por isso que esse efeito em rede é tão importante para nós, tá? Nós estudarmos sobre isso, ok? Então, a gente precisa pensar nisso, né? O efeito em rede é quando o outro usuário torna o serviço mais valioso para todos os outros usuários e quando a sua empresa progredir, os usuários não encontrarão tanto valor nas redes menores dos seus concorrentes. É aquilo que nós vimos lá no início da aula aqui, né? Em que você tem o vencedor ganhando tudo e o perdedor perdendo tudo. É assim que funciona, tá? E também é importante a gente saber os efeitos em redes mais
fortes são os efeitos em redes diretos e depois os efeitos em redes aqui de dois lados, que nós chamamos, né? Os efeitos em redes de dados, que nós vimos, os efeitos de rede de performance tecnológica e os efeitos de rede aqui sociais, que nós vimos por último aqui, tá bom? Então, pessoal, com isso nós terminamos essa aula de efeito em rede nessas duas partes e eu agradeço aí a participação de todos, né?